Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Pedro Baruch Chagas, vou estar apresentando aqui o meu trabalho, né? Esse aqui é o meu nome completo, meu RA. Eu fiz meu trabalho sozinho porque não achei meu grupo, né? Mas vamos lá. Aqui está o sumário da introdução até aqui a parte de problema é só sobre o tema. E a partir do 8 aqui até o final é mais sobre o meu site mesmo, né? Então aqui falando do tema, o tema escolhido foi cibersegurança, né, segurança da informação. Então eu fiz uma aplicação web para uma empresa fictícia desse ramo. Aqui introduzindo, né, com o crescimento das ameaças digitais, as empresas elas precisam arrumar maneiras ali de proteger os seus dados. E foi pensando nisso que eu desenvolvi essa aplicação web para Angela Security, né, para poder divulgar os serviços, os benefícios e contar um pouquinho sobre a empresa, né, para diversas pessoas e para engajar ainda mais o nome da empresa. Aqui alguns pilares da cibersegurança: a confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade protege contra acessos indevidos. A disponibilidade ela protege contra falhas de sistema e ataques que impedem o uso do usuário, como por exemplo o DDoS, que nada mais é do que um excesso de requisição ali, né, que acaba fazendo o site cair, por assim dizer, e se tornar inoperante para os usuários. Integridade protege contra as modificações que não são autorizadas. E a autenticidade, que confirma se a origem da informação ali é legítima de fato. Eu queria inclusive citar um exemplo, né, do protocolo OAuth 2.0 que eu estou vendo em outra matéria, que é muito interessante, né, um protocolo de autenticação que utiliza tokens, muito legal. E qual que é a importância do tema, né? A gente está num mundo cada vez mais conectado digitalmente, então empresas de todos os tamanhos estão com alguns problemas, né? Estão com bastante ameaças aí nessa parte de segurança. E com o avanço tecnológico ele trouxe muita coisa boa, né? Muitos benefícios, porém também trouxe muitos riscos, né? Muitos problemas, como por exemplo a invasões de sistemas, vazamentos de dados confidenciais, ataques de ransomware, que nada mais é do que o golpista ele rouba os dados da pessoa ou da empresa, enfim, e aí ele exige uma recompensa em troca desses dados, né, em troca de devolver o sistema, coisas desse tipo. Temos o phishing engenharia social, que é a mesma coisa, porém o phishing ele é você roubar os dados da pessoa se passando por uma instituição ou outra pessoa. Então você faz um deface ali, faz uma página falsa, se passando para a instituição, a pessoa preenche os dados dela e aí em vez de ir para a instituição, acaba chegando para você, né? Porque a página é sua. E também eles utilizam engenharia social para fazer a manipulação ali, né? Para manipular a pessoa, enganar ela. E também temos também o uso indevido dos dados pessoais das pessoas, né? Dos usuários, que viola principalmente a LGPD. É uma legislação muito famosa nessa área, que significa a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente já deve ter ouvido falar. E qual que é a realidade hoje em dia? Muitas empresas de diversos portes, elas não têm o conhecimento técnico, né? Não têm o orçamento também, ou às vezes não têm estrutura suficiente para cuidar dessa parte dos dados delas, né? Então elas costumam tomar soluções improvisadas, né? Utilizar ferramentas improvisadas ali, o que negligencia, na maioria das vezes, alguns princípios básicos ali da segurança e, consequentemente, elas se tornam alvos fáceis para criminosos virtuais. E além disso, com a crescente digitalização aí dos processos, né, a dependência de dados, se tornou essencial as empresas terem sistemas seguros para que elas continuem operando, né? Já que alguma falha, algum vazamento pode acarretar em prejuízos financeiros, né? Prejudica a reputação da empresa e também gera processos legais, né? Todas essas coisas aí somadas e únicas também, elas trazem muito problema, principalmente para empresas menores ou de médio porte. Então tem que tomar bastante cuidado. E qual que é o problema, né? O principal problema está na falta de acessibilidade, está na falta de realmente serviços bons, né? Eficientes e que tenham um custo acessível. Então existe essa lacuna no mercado de didática, de interatividade, de eficiência e de personalidade, né? De realmente entender o problema do seu cliente. E é isso que a gente oferece, a gente resolve isso. E a solução, então eu desenvolvi uma aplicação web para Angelis, né? Com foco em usabilidade, apresentando um pouquinho sobre a empresa.
E o site ele conta com design acessível, navegação simples e algumas interações via JavaScript, mas eu já adianto que eu utilizei bastante pouco o JavaScript. Ele tá mais ali para emitir alguns avisozinhos quando a gente aperta em alguns botões, nada mais que isso, certo? Aqui as opções de contato aí da nossa empresa. Aqui os recursos do site, né? Eu utilizei HTML, CSS e JavaScript. O HTML, como a gente já sabe, é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. O CSS ali, ele cuida da parte de estilo, né? O HTML é da estrutura. E o JavaScript ali da interatividade. Mas como eu disse, eu utilizei bem pouco o JavaScript. Então a gente vai trabalhar também com os princípios de usabilidade para facilitar o uso em diferentes tipos de tela, né? Que é a tal da responsividade, né? Bem famosa. E eu organizei o conteúdo com foco no usuário final e também pensando na parte, na parte mobile, que é um dos princípios básicos também, né, de usabilidade. Então você colocar um conteúdo objetivo, né, que não seja muito excessivo para não poluir a tela do usuário. E também utilizei boas práticas do desenvolvimento web, bem famosas. Aqui os serviços, né, seria o Pentest, Red Team e a avaliação de segurança das medidas de segurança. O Pentest nada mais é do que um teste de vulnerabilidade ali, teste de penetração, né, nome bem sugestivo, em que um hacker ético, dentro de um ambiente controlado, ele testa ali, ele tem que invadir o sistema, a aplicação da empresa. Aí a gente tem o Red Team, né, que seria um grupo de hackers éticos também, né, e eles simulariam um ataque cibernético à empresa ou à aplicação, ao site, a aplicação, o sistema da empresa. E aí eles enfrentariam o que a gente chama de Blue Team, que seria a equipe contratada para impedir, né, essa invasão. E a única diferença dele pro Pentest é que no caso do Red Team, Blue Team, é uma situação, né, um cenário mais realista. Aqui falando da avaliação das medidas de segurança, é um processo técnico e estratégico que serve para analisar se a segurança de uma empresa está funcionando realmente como deveria. E aí eu citei aqui a matriz de risco que eu vi no semestre passado, né? Muito importante. Você pega o problema, né? Aí você coloca a probabilidade dele acontecer, o impacto, e aí você classifica ali o risco, você classifica o risco de acordo com a probabilidade e impacto dele. Aqui os elementos do site, né? Então, cabeçalho, a parte do header ali, o início, e tem as partes do site, né? Início, planos, benefícios, serviços, botões de contato, botões que redirecionam para as redes sociais, as imagens, a parte de baixo do rodapé, né? O footer que eu utilizei, tem um formuláriozinho também que eu fiz. É basicamente isso. Aí aqui a parte da responsividade, eu utilizei alguns media queries aí para ajustar de acordo com o tamanho da tela do usuário. Inclusive, para descobrir a proporção ali, que no meu caso foi 1290 pixels, eu usei a opçãozinha de inspecionar do DevTools, e aí eu trouxe ele pra cá assim, né, e aí a partir do momento em que meu site ele parava de quebrar, eu descobri, né, quebrar entre aspas, dele ficar todo estranho, e eu descobri a proporção correta, né. Aí aqui as animações, eu utilizei o keyframe para fazer a animação das imagens ali. O hover eu utilizei para quando o mouse passar ter a animaçãozinha, né, o pointer. Fonte eu peguei uma do Google Fonts, chama Roboto. Flexbox eu utilizei para deixar tudo bem organizadinho e ajudar ali na parte da responsividade também. E eu utilizei alguns Bootstrap icons, se eu não me engano foram 3, tá? Em resumo é isso. Utilizei alguns backshadows também, muito legal. Aqui são só os prints, eu vou pular porque eu vou apresentar aqui ao vivo mesmo, né? Eu prefiro aqui a parte mobile, também vou apresentar. Então o que a gente pode concluir? Eu fiz uma aplicação web funcional, coerente com o tema. Simulei uma empresa fictícia, né? Chamada Genesis Security. Fiz um site que apresenta um pouquinho sobre a empresa. Coloquei em prática o que eu aprendi durante esse semestre e também pude me testar, né, me desafiar aí com esse projeto, contribuiu bastante para o meu desenvolvimento. Aí aqui eu hospedei minha aplicação no Vercel mesmo, né, para não precisar pagar. Aqui as animações que eu comentei, tá, chame agora, todas elas, como vocês podem ver aqui embaixo, redirecionam mesmo, tá, aqui o JavaScript já acontecendo, né. Aí aqui a parte dos planos, tudo animadinho, muito legal, né? Como vocês podem ver aqui a animação que eu tinha comentado, muito legal, todos eles. Aqui tem o formulário, né? Aqui
mas aqui é a parte do footer, né? Dos botõezinhos aqui, todos eles com interação, muito legal. E eu queria mostrar aqui a versão web dele. A versão web é a versão mobile, né? Fica bem legal, tudo ajustadinho, como eu disse, né? Tudo com interação também. Podem ver aqui, animaçãozinho, o formulário. Eu queria rapidamente abrir ele aqui no meu computador, né? E eu vou mostrar o formulário funcionando aqui. Então eu vou digitar qualquer coisa, preencher o meu e-mail. Me ajude, por favor. E aí, ao enviar aqui, ele chega no meu e-mail, né? Muito legal também. Então, finalizando aqui, eu vou deixar o link do YouTube ali. Aqui é um pessoal que eu me inspirei, né, para fazer o meu projeto, né? O Gustavo Guanabara eu peguei a base, o Bruno Rodrigues eu peguei ali a parte dos projetos, né? Me baseei um pouco, e a Rafaela Ballerini também, eu me baseei nos projetos deles, que eles ensinam passo a passo, é muito legal. Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar um ótimo final de semana, né? Primeiro vou mostrar meu código rapidinho, que é o HTML. As classes aqui, algumas classes, elas estão com um nome um pouco estranho, mas é porque eu mudei o tema do trabalho. Eu ia fazer sobre treinamento de um jogo, né, chamado Fortnite, mas aí eu mudei para esse tema aqui. Aí que o JavaScript, como eu disse, bem curtinho, né, só para apresentar aquelas mensagenzinhas. E aqui a parte do CSS, que foi realmente bastante complicada, né, que a gente pode ver todas as classes. Foi bem legal a parte do formulário aqui, o sombreamento. E em geral é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar um ótimo final de semana. Vou só preencher mais uma vez aqui. Aí tem o reCAPTCHA e aqui chega o e-mail aqui atualizando. O e-mail chega certinho. Muito obrigado.